Bom dia a todos e todas, aqui é o professor Wagner. Hoje a gente vai fazer a correção do exercício sobre alcadienos e alcinos. Esse exercício eu passei pelo PDF, o qual eu enviei, na página 54. Nós temos aí o revisão. O que são alcadienos e qual a sua fórmula geral de alcadieno? Alcadieno, ou simplesmente dieno, são hidrocarbonetos acíclicos contendo duas ligações duplas em sua cadeia carbônica. Sua fórmula geral é CnH2n-2. Então, os alcadienos são hidrocarbonetos acíclicos, ou seja, de cadeia aberta, que contém duas ligações duplas em sua cadeia carbônica. E sua fórmula geral, CnH2n-2. Letra B, como é dado o nome a um alcadieno. Segundo a IUPAC, a terminação dos nomes dos alcadienos é dieno, onde di lembra duas e eno lembra a dupla ligação. A cadeia principal deve ser a mais longa e passar obrigatoriamente pelas duas ligações duplas. A numeração da cadeia principal deve ser feita de modo que os números indicativos das posições das ligações duplas e das ramificações sejam os menores possíveis. Qual é a fórmula molecular da unidade isoprênica e onde ela pode ser encontrada? A fórmula molecular é o C5H8 e pode ser encontrada em óleos essenciais ou aromáticos e em inúmeras substâncias coloridas e na borracha. Na página 54 temos também a questão 33, 34 e 35. A fórmula molecular do composto nona 3,5-dieno é. Então, para aplicar a fórmula molecular, já que eu tenho o nome do composto, eu posso aplicar aquela fórmula CnH2n-2, substituindo o N pelo número de carbono. CnH2n-2. Eu tenho nona, já que são 9 carbonos na cadeia principal. Então, fica C9 igual, C9H2 vezes 9 menos 2, onde a gente vai ter a fórmula C9H16. No caso, a alternativa correta, letra D. Questão 34. As moléculas do 2-metil-1,3-butadieno possuem cadeia com 5 átomos de carbono. Quantos átomos de hidrogênio há na molécula desse composto? Do mesmo jeito, a gente aplica a fórmula CnH2n-2 para achar o número de hidrogênios na nossa molécula. A cadeia principal é um butadieno, são 4, mas ele tem uma ramificação metil, ou seja, tem mais um carbono, então são 5 átomos de carbono. Então, fica C5H2 vezes 5 menos 2, onde a fórmula seria C5H10 menos 2, C5H8, sendo que a gente vai ter um total de 8 hidrogênios na molécula desse composto. O nome correto
para o composto. Aqui a gente precisa enumerar, identificar a cadeia principal e as ramificações. Então, carbono 1, lembrando que, segundo a IUPAC, a cadeia principal do alcadieno tem que ser aquela cadeia que tem o maior número possível de carbono e na cadeia principal obrigatoriamente tem que ter as duas ligações duplas. Então, outra coisa também, a gente tem que ter o menor número possível, os menores números possíveis, para identificar onde se encontra a ligação dupla e as ramificações. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa vai ser minha cadeia principal. Eu começo a contar pela extremidade mais próxima da ligação dupla. No caso, vai ser essa extremidade desse carbono à esquerda. Se eu começasse aqui, seria 1, 2. Então, seria a extremidade mais perto é essa. Aí tem que ter o maior número de carbonos possível. Posso descer? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é o maior número de carbonos possível na cadeia principal e também não está incluído, se eu colocar isso aqui como a cadeia principal, não estará incluído as duas ligações duplas. Então, minha cadeia principal é essa, e aí eu tenho ramificações. Tenho um metil, eu tenho outro metil e tenho um etil. Então, eu vou ter no carbono 2 um metil, no carbono 4 outro metil, então fica 2 e 4 de metil. No carbono 4 eu tenho um etil. Cadeia principal, eu vou ter no carbono 1 uma ligação dupla, no carbono 5 outra ligação dupla, e a cadeia principal eu tenho um total de 7 carbonos. Então vai ser 2, 4 de metil, 4 etil, 1 e 5 heptadieno. No caso, a letra A. Continuando os exercícios, nós temos aqui da página 56, revisão A, B, C, e da página 56, questões 36, 37, 39 e 40. O que são alcinos e qual a sua fórmula a fórmula geral de um alcino? Alcinos são hidrocarbonetos acíclicos, ou seja, de cadeia aberta, contendo uma única ligação tripla em sua cadeia carbônica. E sua fórmula geral é semelhante à dos alcadienos, que é o CnH2n-2. Qual é dado o nome, segundo a IUPAC, a um alcino? A nomenclatura IUPAC atribui aos alcinos a terminação -ino. Nos alcinos mais complexos, a nomenclatura IUPAC é feita de modo semelhante à dos alcenos. Aqui também a cadeia principal é a mais longa, que contém a ligação tripla. E a numeração é feita a partir da extremidade mais próxima da ligação tripla. Qual é o alcino mais comum e onde ele é utilizado? O acetileno é o alcino mais comum e é utilizado em lanternas para exploração de cavernas. É o combustível empregado nos maçaricos oxiacetilênicos. A partir dele são produzidos muitos derivados que servem como matérias-primas para indústrias de plásticos, fios têxteis, borrachas sintéticas e etc. Questão 36.
No caderno, dê nome, segundo a IUPAC, aos seguintes alcinos. Então vamos lá. Para dar nomenclatura, a gente tem que o quê? Nomear cada carbono e identificar onde a gente começa essa nomenclatura. A gente sabe que começa pela extremidade mais próxima da ligação tripla. Então, 1, 2, 3. Seria o 2. Se eu começar 1, 2, 3. Então, a extremidade mais próxima é nesse carbono à direita. Então, carbono 1, carbono 2, 3, 4 e 5. Eu tenho 5 carbonos na cadeia principal. Então, o prefixo é pente, como um alceno, e nós temos no carbono 2 a ligação tripla, então esse composto vai ser pente 2 ino, que é a terminação de um alcino. Então, pente, cadeia principal 5 carbonos, 2, que é onde eu vou ter a ligação tripla, ino. Segundo composto, a gente começa pela extremidade mais próxima à ligação tripla e a cadeia principal tem que ter o maior número possível de carbono. Então a gente começa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque se eu for aqui para a direita, fica 1, 2, 3, 4. Não é a maior. A maior eu começando daqui e vindo para a esquerda. Então fica carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então nós temos na cadeia principal 6 carbonos. No carbono 3 a gente tem uma ramificação metil. Então a gente tem 3 metil, X, 1 ino. 3 metil, carbono 3 nós temos a ramificação metil, X são 6 carbonos na cadeia principal, 1 é onde se encontra a ligação tripla no carbono 1, ino já que é um alcino que tem uma ligação tripla. Composto, a gente começa pela extremidade mais próxima à ligação tripla. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tanto faz eu ir em linha reta, como eu descer para cá. Todo jeito o composto vai ser o mesmo. A gente vai ter uma ligação, vamos ter 5 carbonos na cadeia principal e uma ramificação metil no carbono 4. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Ramificação metil no carbono 4. Então, esse composto vai ser 4 metil pente 1 ino. Começamos a contagem desse composto pelo carbono mais próximo à ligação tripla. Se eu começar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não importa da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Mas como eu tenho a ramificação aqui, então eu tenho que ter o menor número possível do tamanho do carbono onde se encontra a ramificação. Se eu começar 1, 2, 3, 4, 5, 6. O metil vai ficar no carbono 6. Se eu começar 1, 2, 3. Então, o menor número possível de carbono onde vai se encontrar esse metil vai ser no carbono 3 e não no 6. Então, a gente começa a contar da direita para a esquerda. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Onde eu tenho no carbono 4 uma ligação tripla e no carbono 3 uma ramificação metil. Esse composto vai ser o 3-metil octa. São 8 carbonos na cadeia principal,
4, hino. Questão 37. Escreva no caderno as fórmulas estruturais dos seguintes compostos. Nós temos aí o 4-metil-hex-1-ino. 4-metil-hex-1-ino, o que é isso? Nós temos carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 na cadeia principal. Hex. No carbono 1 temos a ligação tripla. E aqui no carbono 4 nós temos o metil. Esse é o composto da letra A. A fórmula estrutural do composto da letra B. 4,4 dimetil hex-2-ino. Nós temos aqui a fórmula. No carbono 2 temos a ligação tripla, no carbono 4 nós temos duas ramificações metil. C, temos o 5-etil, 2-metil, hept-3-ino. Fórmula estrutural, nós temos no carbono 3 a ligação tripla, no carbono 2 nós temos uma ramificação metil, no carbono 5 nós temos uma ramificação etil. Questão 39. O 2,2,5-trimetil 3-heptino é um hidrocarboneto cujas moléculas têm cadeia carbônica insaturada. Sim, ele é insaturada, já que ele é um ino, ele tem uma ligação tripla, então ele é insaturado. Ramificado, sim, pois ele tem ramificações, no caso aqui, 3-metil, um trimetil. Aromática? Não, ela não tem um anel aromático. Então, no caso aqui, a alternativa vai ser a letra D. 1 e 2 são corretas. Certo hidrocarboneto contém 90% em massa de carbono. O composto pode ser o propino, porque nós temos aí 3 carbonos na cadeia principal com uma ligação tripla, ou seja, ele é composto quase 90% de só carbono, pois eu vou ter um carbono com uma ligação tripla com outro carbono ligado a outro carbono, tendo pouco hidrogênio, nesse caso em porcentagem seria 10% de hidrogênio, devido à ligação tripla. Então, no caso, a letra A. Essa é a correção da atividade do exercício sobre alcadienos e alcinos. Qualquer dúvida pode entrar em contato, que eu estarei pronto para tirar essas dúvidas. Obrigado a todos e até uma próxima